Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, muito bom dia. Homem é preso após invadir casa, roubar carro e sequestrar jovem. O crime, que começou em Guarapari, só terminou em Cachoeiro de Itapemirim, quando o suspeito acabou encontrado escondido dentro de um galinheiro. Tiroteio deixa 2 mulheres mortas e uma ferida na Serra. As vítimas estavam perto de um baile funk quando o crime aconteceu. Homem é espancado até a morte em Viana. O crime aconteceu depois que jovens disseram estar sendo seguidas por ele. Polícia Federal encontra mais de 200 quilos de cocaína escondidos no casco de navio. A droga seguiria para a Itália. Motorista com sinais de embriaguez atropela mulheres em cima da calçada. Ele fugiu após o acidente. (11h55), TN1 de segunda-feira está começando agora e a semana já inicia muito violenta aqui na Grande Vitória, tá, gente? Em Viana, um homem foi espancado até a morte e isso aconteceu no meio da rua. Pois é, o crime aconteceu depois que 3 jovens disseram estar sendo seguidas pelo homem. O crime aconteceu na praça do bairro Marcílio de Noronha, onde um grupo de pessoas estava reunido em um bar. O local estava bem cheio e com música alta. O espancamento teria começado entre 3 e 3h30 da madrugada de segunda-feira. Nessas imagens é possível ver lá no canto superior esquerdo do vídeo uma movimentação de pessoas e que começa a ficar maior por volta das 3h30 da madrugada. Hora que a imagem dessa câmera não mostra, mas o homem estava sendo espancado inicialmente por 3 rapazes que usavam pedaços de concreto e também de madeira. Repare só que uma pessoa passa ali na pista carregando algo e parece estar segurando, na verdade, um pedaço de madeira. Logo depois, a imagem registra uma atividade maior ainda de pessoas passando a todo momento. De acordo com as informações, o espancamento teria começado logo depois de 3 jovens terem gritado no meio da multidão que a vítima estaria seguindo as 3. Alguns homens que estavam ali no local foram atrás da vítima e começaram a bater nele. O espancamento começou do outro lado da praça. O homem tentou fugir, veio correndo para cá, mas veio apanhando. Chegou a cair aqui, onde um grupo o estava espancando. Ainda com um pouco de forças, ele atravessou aqui a pista e caiu lá do outro lado. Quando, ainda de acordo com informações, um outro grupo de pessoas chegou até ali e continuou o espancamento até o homem morrer. Essa senhora chegou a ver a vítima deitada no chão. Achou que estava bêbada. Passei para o lado de cá e vi o homem caído do lado de lá. Eu fui mais perto, falei, deve ser um bêbado. E nisso eu desci, encontrei com as meninas, ainda até pensei assim, quando a gente voltar, a gente vai ajudar a botar ele para cima, porque ele estava quase no meio da rua. Quando eu cheguei aqui em cima, eu fiquei surpreso que o homem estava morto, tinha matado ele a paulada. O SAMU veio ao local e constatou a morte por volta de 4h30 da madrugada. O homem não foi identificado. É moreno e usava bermuda vermelha e blusa preta. Suzy Faria, que acompanhou essa história, já está aqui e conta mais detalhes pra gente. Suzy, boa tarde. Ficou comprovado que esse homem espancado aí seguia mesmo as jovens? Jorge, boa tarde também a Bruna e amigos do TN. Não, ainda não, sabe por quê? Quando a Polícia Civil chegou lá para fazer toda a avaliação da situação, ouvir testemunhas, não tinha mais ninguém. Muitos moradores que não quiseram gravar a entrevista reclamaram que uma distribuidora que fica ali na praça promove alguns eventos, promove música alta e isso incomoda todo mundo e normalmente o problema ali sempre acaba em confusão. Isso na visão ali dos moradores que reclamaram bastante com a gente. Agora, os investigadores, quando chegaram, não encontraram ninguém que pudesse dar uma informação que levasse ao entendimento do que de fato aconteceu. As primeiras informações que nós ouvimos ali, mas não conseguimos também comprovar, é que 3 jovens teriam ouvido a reclamação dessas 3 meninas e partiram logo para a briga. De acordo com o que os moradores disseram, logo depois que a gente fez aquela divulgação de um idoso
que tentou aliciar 2 crianças, pagando elas para a prática de atos libidinosos ali, o pessoal que frequenta aquela área ficou um pouco mais intolerante com qualquer situação que leve a problemas como esse, né? A prática de atos libidinosos. Então eles se doeram, já teriam bebido naquela ocasião e se enfureceram com o que as jovens disseram e partiram para a porrada em cima desse homem. Se ele realmente praticou esse ato, se as estavam seguindo ali ainda na praça, porque elas não teriam saído dali, ninguém sabe. A polícia até faz um apelo. Quem estava na hora, quem viu o que aconteceu, se puder ajudar, passe informação, sigilo absoluto, ligue 181. Mas aparentemente, George e Bruna, seria esse o maior pecado desse homem. Ter sido uma pessoa que se desconfiou, está seguindo 3 mulheres que estavam nessa festa em frente a esse local, em frente a este bar que fica ali na pracinha de Marcílio de Noronha. O caso segue agora sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. George. Ô Suzy, você também acompanhou detalhes aí do assassinato de um adolescente em Cariacica. Esse crime teria acontecido após um toque de recolher e esse adolescente, ele é inocente, Suzy? George, o fato aconteceu, na verdade, foi no sábado pela manhã. Sabe qual é o crime que, na verdade, esse adolescente teria cometido? Saiu de casa para ir comprar pão. Estava sozinho na rua. Um recado que foi dado anteriormente ali para aquela região era de que, quando os inimigos passassem pela rua e encontrassem qualquer pessoa, iriam atirar nele. Pois é, esse adolescente, o Jefferson Gabriel, ele não tinha envolvimento com crime, de acordo com o que todo mundo falou lá na rua. Era um garoto que ficava dentro de casa, a mãe era super protetora, não deixava o menino sair para nada. O pai, que é separado da mãe, quando ia buscar o filho, ia até a casa, o filho não saía sozinho, acabou sendo morto exatamente porque estava na rua sozinho. E o pior, George, a mãe estava no portão esperando o filho voltar da padaria. Assistiu tudo o que aconteceu. O jovem foi assassinado com mais de 10 perfurações. E olha, a mãe dele não deixava ele comprar pão perto de casa, porque a padaria ficava bem próximo de uma boca de fumo e ela morria de medo que algo assim pudesse acontecer. Ele ia mais longe para poder, de acordo com o pensamento da mãe, estar em segurança. E não ficou. Foi morto ali simplesmente porque estava na rua, estava sozinho na rua e virou o alvo e olha, ele não era o alvo. Agora, depois que isso aconteceu, o que houve? O pessoal ali, os rivais do bairro Santa Rosa, começaram a divulgar nas redes sociais que o fato do pessoal do Morro do Quiabo, Porto Novo, a quem eles atribuem esse ataque, essa morte, terem feito isso, ia ter revanche. E soltaram alguns comunicados nas redes sociais. Inclusive, nós temos um dele aí, que eu acho que vocês vão ver daqui a pouco, dizendo assim que os moradores, se eles eram tão inocentes quanto o Jefferson, não poderiam ficar na rua depois de 7 horas da noite no final de semana, porque a gangue de Santa Rosa, com sangue no olho pelo morador inocente que morreu, iria fazer esse revide no Morro do Quiabo. E eles estão falando o seguinte, o rodo vai passar, a ordem aí fala um suposto traficante que seria Zé Maria. E ele falou que se matou inocente em Santa Rosa, inocente também iria ser morto ali na região do Morro do Quiabo, de Porto Novo, dando continuidade a uma guerra que não tem função nenhuma e que só vitima aí famílias de pessoas inocentes. Aí depois que esse comunicado saiu, a gangue rival publicou um vídeo nas redes sociais em que, mais ou menos assim, eles dariam um recado dizendo que eles não teriam culpa do que aconteceu. Vamos acompanhar o vídeo. Ó, o bagulho é o seguinte, rapaz, tá ligado que não foi nós aqui do Quiabo aqui que subiu e fez essa covardia com o menor não, mano. Tá ligado, rapaz? Você tá querendo jogar esse homicídio na mídia aí pra cair a culpa em mim e eu ficar preso, tá ligado? Você ficar com o morro. Mas, ó, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Nós vai subir a favela, vai acampar. Morador,
Fica tranquilo, morador. Não sai de casa que a pólvora vai acender mesmo, tá ligado? A tropa do avanço vai subir daquele jeito. Não vai ter perdão. Zé Maria deu o papo aí, falou que vai vir aqui, vai fazer acontecer, matar inocente. Nós vai subir o santo, mas nós não vai subir pra matar inocente não, tá ligado? Pois é, essa troca de ofensas aí normalmente acaba fazendo o quê? Vitimando pessoas inocentes. E nesse dia da morte do Jefferson, nós ouvimos os parentes deles que relataram como esse garoto era, como esse menino que não tinha envolvimento do tráfico acabou sendo vítima de uma guerra sem noção, sem sentido e de uma forma tão cruel. Vamos ouvir os tios da vítima. Um menino muito bem comportado, nunca deu trabalho nem para a mãe, para os pais, escola, trabalho, igreja. Ele frequentava essa igreja aqui, entendeu? E a gente fica surpreso, né, com o que aconteceu. E a mãe dele, para não mandar ele lá para cima, porque as padarias eram mais perto da boca, ele preferia vir aqui para baixo, achava que não tinha risco. Mas aí esses caras quando vêm aqui, acham que sim, qualquer um, né? É qualquer um, então fizeram essa covardia com ele. Pois é, os moradores estão temerosos, muitos não querem sair de casa e agora está com a voz aí a polícia para tomar uma providência e não deixar que esse tipo de crime continue acontecendo. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Com certeza, mais uma vítima inocente morrendo aí nas mãos de bandidos por causa de um toque de recolher. Suzy Faria, daqui a pouquinho você volta, infelizmente, falando aí da morte de 2 mulheres. Obrigado, Suzy, pelas informações. Agora, 12:06. Gente, olha essa história. Em Guarapari, uma jovem de 25 anos foi rendida por um ladrão dentro de casa e foi ameaçada também com uma faca. Luciano Rosetti já está aqui para contar essa história direitinho para a gente. É o seguinte, essa jovem se preparava para sair com o carro e ela acabou sendo obrigada a dirigir para o criminoso. Esse sequestro acabou levando muito tempo, né? Luciano voltou aqui ao sinal com a gente. Luciano começou em Guarapari e terminou aonde, meu amigo, essa história? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amiga Bruna, George, amigo e amiga do TN que nos assistem. Pois é, essa família de Guarapari viveu momentos de terror logo ontem de manhã, domingo de manhã, por volta de 9h50 da manhã. Esse bandido, ele entrou pelo portão da garagem que estava aberto, rendeu a dona da casa de 57 anos, a deixou num quarto amarrada, depois rendeu a filha dela de 24 anos e a obrigou a dirigir até Cachoeiro de Itapemirim. Foi lá que o carro foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal. Ela foi resgatada pelos policiais, está bem, está em casa, porém o meliante ele fugiu correndo em direção ao mato, à zona rural. A polícia encontrou esse rapaz 4 horas depois, cerca de 4 horas depois, ele estava escondido dentro do galinheiro. Com a história completa da reportagem que nós fizemos. Vamos ver. A imagem mostra o suspeito sentado na calçada. Por volta de 9h50 da manhã, ele vê o portão da garagem aberto e antes que feche, o bandido aproveita para entrar. Ele invade a residência dessa comerciante de 57 anos no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Dentro da casa, o criminoso faz tanto a mulher como a filha dela, de 24 anos, como reféns. Eu fechei o portão, que eu tô fechando o carro, eu vi uma pessoa com um negócio na minha cintura e falei, é um assalto. Aí eu lembrei que a minha filha estava no quarto dormindo, final de semana geralmente dorme fora, né? Eu passei no quarto dela e gritei, Júlia! Ele começou pegou nós duas, me amarrou todinha, roubou o que ele podia roubar, mexeu em tudo, me dá uma mochila, foi enfiando tudo na mochila. Ele queria dinheiro também? Ele queria dinheiro, queria Pix, queria cartão de crédito, queria ouro, queria joia. Pegou minha filha e falou, agora nós vamos dar uma voltinha. Essa outra cena mostra o momento em que a jovem sai com o carro da garagem. Era por volta de 10h12 da manhã. Naquele momento, ela era ameaçada com uma faca no pescoço. Eu acho que ele não sabia dirigir, por isso que ele levou. Eu falei, leva meu carro, mas deixa ela. E pelas informações que eu tive da polícia, ele é altamente bandido. Eu estava amarrada, eu estava desesperada, eu só implorava para Deus, Nossa Senhora, me tirar dali. Graças a Deus, a polícia foi muito eficiente, muito. Ele ia fazer uma besteira com a minha filha. O assalto aconteceu neste domingo por volta de 9h50 da manhã, mais ou menos, como a gente já mostrou nessa reportagem, né? A vítima de 24 anos só foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal por volta de meio-dia lá no posto Safra, na região de Cachoeiro de Itapemirim. Tudo isso depois de uma intensa perseguição da polícia.
Lá, a vítima foi socorrida pela equipe da PRF e o criminoso, identificado como Messias Camelo de Carvalho, de 33 anos, fugiu correndo para o meio do mato e só foi detido 4 horas depois, escondido dentro de um galinheiro. Cerca de 4 horas após, a PRF localizou escondido em um galinheiro numa propriedade rural o autor do fato, tendo sido ele preso e conduzido ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim. O sentimento que fica para a polícia após essa ocorrência é de comemoração, da satisfação de retirar da mão desse indivíduo de alta periculosidade uma jovem de 24 anos e é devolvido ilesa para sua família. A jovem chegou em casa por volta das 10 da noite. Ela não quis falar com a gente porque estava muito traumatizada. E a mãe, que mora e trabalha em Guarapari há muitos anos, nunca havia passado por isso. Diz ela que ele amolava assim no painel do carro. Sua mãe está amarrada, fazendo uma pressão com ela para ela não fazer nada de errado. Foi uma oportunidade que ele teve. Ele não veio aqui para me pegar. Ele não estava querendo me assaltar. Ele passou e viu uma oportunidade e foi. Pois é, que situação, como diz o ditado, né? A oportunidade faz o ladrão. Mas graças a Deus, apesar do trauma, essa família está fisicamente bem, nada demais aconteceu. E esse criminoso está atrás das grades, né? Está preso, assim como merece, né? Bruna e George. Sem dúvidas, Luciano. E olha, de acordo com a polícia, esse criminoso, esse bandido, ele fugiu de uma penitenciária na Paraíba e na ficha criminal dele também tem casos de latrocínio e de estupro. Quer dizer, um bandido muito perigoso que estava aí na rua solto, levando risco à sociedade. A gente espera que agora, né, Luciano, ele fique preso, permaneça preso. Foi um livramento aí realmente para essa vítima. Meu amigo, obrigada aí pelas informações, tá, Luciano? Bom trabalho para você. A Polícia Federal apreendeu mais de 200 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio. A embarcação estava atracada em um porto privado no norte do estado e seguiria para a Itália. Na tarde de sábado, a Polícia Federal esteve no porto em Aracruz. Homens especializados em mergulho encontraram inicialmente 3 pacotes, totalizando aproximadamente 45 quilos de cocaína. Diante da complexidade da operação, os trabalhos precisaram ser interrompidos, mas foram retomados no domingo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros também participaram da busca e, junto com os agentes da Federal, encontraram o restante da droga. Ao todo, foram 225 quilos descobertos no casco do navio. A embarcação sairia do Espírito Santo direto para a Itália, sem atracar em nenhum outro porto brasileiro. A Polícia Federal informou que já investiga o caso para identificar os envolvidos no esquema. No mês passado, a PF já tinha feito uma descoberta igualzinha a essa. Encontrou 53 quilos de cocaína pura dentro de uma bolsa presa ao casco de um navio. A embarcação também estava em Aracruz e seguiria para a Holanda. As investigações apontaram que o esquema criminoso foi arquitetado por uma organização internacional de tráfico de drogas. 12:12, a gente traz agora uma história que vem lá de Viana Sede. Gente, é o seguinte, um idoso de 70 anos atirou e matou um homem que invadiu a casa dele. O suspeito foi atingido na cabeça e morreu na hora. A invasão aconteceu entre 9h30 e 10 horas da noite de domingo. Foi dentro desta casa, que fica às margens da BR-262 em Viana Sede. Um homem teria tentado invadir o local e acabou surpreendido pelo proprietário. De acordo com informações de conhecidos do proprietário, ele tem 70 anos e sempre passa as noites dormindo aqui para poder vigiar a casa. E na noite desse domingo, ele acabou flagrando um ladrão entrando aqui. Não pensou 2 vezes. Para proteger a residência, atirou contra o ladrão, que morreu naquele local ali. O dono da residência, de 70 anos de idade, efetuou apenas um tiro e acertou a cabeça do suposto invasor, que morreu na hora. O SAMU foi chamado e, ao chegar ao local, confirmou a morte. Logo depois, o homem teria avisado a esposa do que aconteceu. Ela não estava em casa na hora. Em seguida, ele foi para um hospital, porque se sentia mal. Na casa onde o fato aconteceu, não encontramos ninguém. Tá aí, a Polícia Civil vai investigar esse caso.
É o seguinte, a Suzy acompanhou essa história, né, do idoso que atirou nesse bandido durante a manhã, mas o noticiário policial foi realmente muito movimentado, né, Suzy? Você traz pra gente agora também uma outra situação muito grave. 2 mulheres morreram e uma ficou ferida durante um tiroteio. Isso aconteceu na Serra. As vítimas estavam em um bar, né, Suzy? Próximo ao local estava acontecendo ali um baile funk. Agora, minha amiga, tem um detalhe muito triste nessa história. Uma das vítimas chegou a sair da festa que estava acontecendo na rua, foi para casa para amamentar a filha, que só tem 1 mês aproximadamente, mas aí depois ela acabou voltando para o local dessa festa, Suzy, é isso mesmo? Sim, a Natália. A Natália estava de resguardo, ela mora em Felrosa, mas estava na casa de parentes ali em Vila Nova de Colares, exatamente por conta disso, para guardar o resguardo dessa criancinha, do segundo filho dela, com um atual namorado, que ela já estava separada há cerca de uns 3 meses. Ela então decidiu ir para este bar, onde próximo acontece o baile funk, e ali no meio da festa foi em casa, amamentou o bebê e voltou para se divertir quando tudo aconteceu. Eu estive em Vila Nova de Colares ontem, fui ao local, ouvi algumas pessoas e vocês vão acompanhar agora essa história triste, como a Bruna falou, em que 3 mulheres foram baleadas e 2 acabaram morrendo. Uma delas, essa mãe, a Natália. Vamos acompanhar. As 3 vítimas estavam em um bar que fica na avenida principal, em Vila Nova de Colares, na Serra. Por volta das 4h30 da madrugada, com a rua ainda lotada, a auxiliar de limpeza, Natália Moreira Santos, de 23 anos, a garçonete Flávia Cristina Rocha da Silva, de 26, e uma terceira mulher, também de 26 anos, foram baleadas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que já estava amanhecendo e a rua permanecia cheia. Das 3 vítimas, uma morreu na hora, foi a Natália. Ela levou um tiro no peito, certeiro, e caiu em frente àquela casa cinza ali. Flávia saiu correndo, apesar de ter também levado tiro no peito, nas costas. Enfim, ela acabou caindo aqui, próximo dessa casa, na esquina. Socorrida com vida, ela acabou morrendo quando em atendimento no UPA de Castelândia. Já a terceira vítima, a terceira mulher, ferida nos braços, nas pernas, saiu correndo por essa rua aqui. Desesperada, foi pedir ajuda aos moradores e conseguiu. Tiro, né? Aí a gente veio até o portão para ver o que estava acontecendo e a moça estava baleada na rua procurando ajuda, né? Aí a minha cunhada ligou pro SAMU, até então demorou um pouquinho, aí depois a polícia chegou. Para a UPA de Castelândia vieram os parentes de Flávia, que ainda não tinham certeza do que houve, nem se ela tinha morrido. É que a garçonete não havia ainda aparecido em casa. E só aqui tiveram certeza de que o corpo que estava na unidade era o dela. Flávia levou tiros nas costas e no braço. Ela já teve passagem por tráfico, mas não chegou a ficar presa. O ex-marido dela foi assassinado há cerca de 2 meses, também em Vila Nova de Colares. Flávia morava perto da casa onde Natália estava. A auxiliar de limpeza estava cumprindo o resguardo na casa de parentes. De acordo com informações da polícia, Natália chegou a sair do local da festa, foi em casa, amamentou a filha de pouco mais de 1 mês e voltou para a festa. Ela foi a primeira a ser atingida. Abaladas, as famílias das 2 vítimas não quiseram dar entrevista. Para o hospital de urgência e emergência, foi a única sobrevivente. Os tiros que levou atingiram o antebraço, quebrando o osso. A vítima foi ouvida pela polícia ainda na unidade. Além do hospital, diligências foram feitas pela equipe de plantão pelas ruas do bairro Vila Nova de Colares. A polícia investiga quem era o alvo do assassino e qual seria a motivação desse crime. Pois é, esse crime que chocou a todos aí ainda está sob investigação, até porque os policiais que estão investigando esse caso ainda não conseguiram definir qual é o motivo desse crime. Quem seria o alvo? É a Natália? É a Flávia? Essa outra menina que acabou sendo socorrida, conseguiu sobreviver e foi para o hospital? Ainda não se tem informação.
O que nós soubemos lá, que os moradores comentaram, é que seria uma briga entre a gangue do 15, que eles chamam assim, e a gangue do Orelhão. E que essa pessoa teria passado no meio da multidão ali, já com sangue nos olhos, indo em direção aonde estavam essas mulheres. Então, a polícia pede ajuda a quem estava lá no local do crime, que participou dessa festa, que tem informações, que ligue para o 181 e procure dar informações corretas para que possam chegar até o autor ou os autores. Nós também hoje ligamos para a família dessa menina que sobreviveu, de 26 anos de idade, conversamos com o pai dela. O pai informou que ela vai ainda passar por cirurgia, porque, como nós dissemos, ela quebrou o braço, né? Quebrou o osso do braço por conta dos disparos que teve. E vai passar por uma cirurgia, mas está bem. E, por conta disso, continua internada. George e Bruna. Tá certo, Suzy. A gente continua, infelizmente, falando de violência, né? Só que dessa vez em Cariacica. Minha amiga, um homem foi baleado quando ele estava tentando fugir de um assaltante. Como é que isso aconteceu, Suzy? Foi no início da tarde de ontem. 2 homens em uma moto estavam seguindo para a praia, como eles contaram, quando, de repente, no sentido contrário, eles estavam passando ali perto do hospital de atenção e cuidados ali em Tucum, quando, de repente, em direção oposta deles, veio 2 homens em uma moto. Eles começaram a parear com a moto em que estavam as vítimas. Como eles se assustaram, deram linha. Foi nessa hora, Bruna, que os homens que estavam na outra moto atiraram contra essas vítimas. O que aconteceu? Quem estava no carona acabou sendo atingido, correu para a mata e se escondeu. Quem estava pilotando a moto conseguiu dar linha, foi atrás dos policiais, que o 6º Batalhão fica ali, ou melhor, desculpa, o 7º Batalhão fica ali em Cariacica, em Tucum. Foram lá avisar os policiais que correram até esse local para tentar ajudar as vítimas. Chegaram lá, infelizmente, não encontraram os autores dos disparos, mas sim a vítima dele, ferido com os disparos. Pegaram o rapaz, levaram para o hospital, colocaram ele lá no hospital para ser socorrido. Mas eles não conseguiram mais localizar os autores desse crime. As vítimas acreditam que seriam roubados, que teriam a moto levada. Mas essa reação aí inesperada deles, no momento em que tudo aconteceu, sair correndo, acabou fazendo com que o carona fosse atingido pelos disparos, mas ele passa bem. Essas são as informações, Bruna. Tá certo então, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Realmente, né, minha amiga, um fim de semana muito violento aí pela grande vitória. Suzy, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, a gente está aí à disposição. Valeu! Pois é, e não para não, gente. 2 mulheres, infelizmente, foram agredidas na serra pelos companheiros. Em Carapina Grande, mesmo com medida protetiva, a vítima foi obrigada a aceitar o agressor dentro de casa. O motivo é que ele não quer perder o dinheiro que investiu na casa onde a família mora. Ele é carpinteiro, no dia a dia utiliza várias ferramentas, mas nesse domingo a ferramenta usada por ele para ameaçar a mulher foi uma faca. Mesmo com a medida protetiva que determinava que o homem tinha que manter afastamento da ex, ele insistia em morar na mesma casa que ela. Nesse domingo, os dois se desentenderam mais uma vez. Alterado, o carpinteiro partiu para cima da ex com uma faca. Familiares que moram no mesmo prédio viram a agonia da mulher. A arma dele não é assim, arma de fogo, mas é negócio de faca, né? E ela assim que ele tá com uma faca lá, mas ameaçando ela. Ela tá com uma medida protetiva, mas ele continua aqui. O caso aconteceu dentro da casa da família, que fica nessa rua no bairro Carapina Grande, na Serra. A polícia foi chamada e o carpinteiro acabou preso. Os dois foram casados por 35 anos. Uma relação marcada por brigas e ameaças. Ele fala que a casa é dele, só que aí ele não sai de casa porque a casa é dele. Ele fala que a casa é dele, só que aqui o terreno é da minha sogra, né? Aí eu não sei, ele fala que eles têm que dividir a casa, mas é por isso. Um outro caso também foi registrado no município da Serra, foi no bairro Porto Canoa. A mulher estava em casa, o homem chegou, o marido, por volta das 4 horas da manhã. E ela foi perguntar para ele o que estava acontecendo, por que ele estava chegando naquele horário. Ele não gostou nada e partiu para cima da mulher. A polícia foi chamada, quando chegou aqui, o homem não estava mais na casa.
a mulher foi orientada a procurar o plantão especializado da mulher. Só que pouco tempo depois da polícia ter saído daqui, eles foram acionados novamente, dessa vez por moradores, vizinhos, que escutavam os gritos de socorro da mulher dentro de casa. O homem estava tentando matá-la. A polícia militar voltou ao local e encontrou homem e mulher dentro de casa. Ele estava com as mãos sujas de sangue e a mulher com o rosto. Resultado de vários socos que levou dele. O marido acabou preso. Histórias parecidas que se repetem e quase sempre acontecem no seio familiar e que tem como testemunhas alguém da família, filhos, sogra, cunhadas, gente que acaba por sofrer junto. É muito triste, né? Mas, assim, ela que tem que ter força de vontade e pegar e decidir o que ela quer, né? Eu acho que é muito triste isso. Até quando, né, a gente vai ouvir essas histórias? Gente, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na praia de Camburi, em Vitória. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e, infelizmente, a mulher que estava no banco de trás ficou presa às ferragens e não resistiu. O acidente foi antes da meia-noite de sábado, no início da praia de Camburi. No carro estavam 5 pessoas, 2 homens e 3 mulheres, de idades de 25, 33, 19, 22 e 31 anos. O veículo era conduzido por Pedro Lino Ribeiro, de 25. A vítima fatal foi identificada como Ingrid da Costa Cipreste, de 31 anos. De acordo com uma testemunha que estava aqui no local e presenciou o acidente, o motorista foi imprudente. Perdeu o controle do carro quando vinha em alta velocidade, já na saída ali da ponte. Sem conseguir controlar o veículo, como vocês veem pela essa marca que está aqui no asfalto, ele acabou colidindo com esse poste aqui. Ingrid, que estava sentada atrás do carona no carro, pegou toda a pancada. Ela ainda foi socorrida, mas morreu dentro da ambulância do SAMU, não resistindo aos ferimentos. No registro feito por quem passava pelo local, pouco depois da colisão, a informação de que Ingrid estaria presa às ferragens. Acidente aí, a menina está presa nas ferragens aqui, ó. Os outros ocupantes conseguiram sair e tinham pequenas escoriações. O motorista também. Ele foi submetido a um bafômetro, que indicou que não havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado ao hospital e depois à Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento. O corpo de Ingrid foi liberado no domingo pela manhã pela família. Tristeza, hein? A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo. Ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. Recebeu alta a adolescente esfaqueada pelo padrasto em Santa Maria de Jetibá. Uma tragédia que chocou a todos nós capixabas. A irmã de Fernanda, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos. Matheus Andreata já tem as informações. Matheus, a mãe continua internada, tem previsão de alta para ela? Boa tarde para você. Ei, George, Bruna, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Eu começo hoje esse ao vivo sorrindo porque a gente tem uma notícia muito boa para dar, é de que a mãe já teve alta aqui do hospital, ela está aqui dentro ainda, mas já teve alta e já logo vai sair aqui do hospital de urgência e emergência e voltar aí para casa lá em Santa Maria de Jetibá. Graças a Deus a gente tem essa notícia maravilhosa para dar aqui para o pessoal de casa que tem acompanhado esse caso desde o início, né? E como mesmo você disse, George, essa adolescente de 14 anos, ela também teve alta ontem e já está lá em Santa Maria de Jetibá com a família, com o irmão também que tem acompanhado ela desde o início dessa situação. Então a gente já tem essa notícia maravilhosa aí de que mãe e filha já tiveram alta. A mãe ainda falta sair daqui, mas essa notícia já deixa a gente muito feliz, né, depois de acompanhar esse caso tão trágico. Queria relembrar agora um pouquinho o pessoal de casa sobre essa situação. Esse caso foi registrado no último dia 20. A mãe e as 2 filhas foram esfaqueadas dentro de casa. O principal suspeito disso tudo é o padrasto, o companheiro da mãe, Valdeni Plaster. Segundo a polícia, ele teria usado um facão para poder ferir as vítimas. O ataque aconteceu após esse homem, o Valdeni, chegar em casa bêbado e começar uma discussão ali
com a companheira, a mãe das meninas, e as meninas foram defender a mãe, né, de toda aquela situação e também acabaram atingidas por esses facões. O resultado dessa tragédia, infelizmente, foi a morte de uma das filhas, a Angélica, de 24 anos. A mãe e a filha mais nova ficaram muito feridas e precisaram ser trazidas aqui, encaminhadas para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Mas olha só, ele foi preso, né, logo depois do crime, um dia depois do crime, na região de Serra do Gelo, em Santa Maria de Jetibá, e foi encaminhado para a delegacia do município e segue preso. Olha só, George, Bruna, esse caso aí comoveu e assustou também o pessoal lá de Santa Maria de Jetibá, e é claro, não só o pessoal da cidade, do município, mas também todos os capixabas, né, que ficaram acompanhando esse caso, estão acompanhando esse caso desde o início. Mas graças a Deus a gente tem essa notícia boa aí de que mãe e filha já tiveram alta, já estão a caminho de casa, né, estão ali para poder aproveitar esse momento em família e também fazer até esse momento de luto, né, pela Angélica, que infelizmente faleceu aí logo depois desse crime bárbaro que aconteceu em Santa Maria. Olha só, apesar desse caso ser rodeado de tristeza, como é bom dar essa notícia, George, Bruna, depois de tanta tristeza que a gente já deu aqui, de acompanhar esse caso com aperto no coração, vendo, né, esse quadro de melhora, acompanhando esse quadro de melhora de mãe e filha para saber se elas sairiam bem, né, de toda essa situação, como infelizmente não foi o caso da Angélica, né? A gente espera aí que essa família se restabeleça, todos eles chegam em casa bem, estejam ali unidos, né? E consigam unir forças mesmo para poder seguir daqui para frente. Infelizmente, sem a Angélica, que essa família possa estar cada vez mais unida. E o nosso desejo aí, é claro, é de muitas coisas boas para eles daqui para frente, e com certeza que esse cara continue preso e pague por cada ato criminoso que ele praticou. George e Bruna, volto com vocês. Exatamente, Matheus, uma história que emocionou a todos nós, né? Se tem uma coisa positiva que a gente pode dizer, é exatamente essa alta aí da mãe e da filha. Obrigado, Matheus, pelas informações. No sul do estado, um motorista com sinais de embriaguez atropelou 2 mulheres e em seguida fugiu do local do acidente. Vê se pode, né? As mulheres caminhavam por uma calçada no bairro Santo Andrezinho, em Castelo. De repente, elas são surpreendidas por um carro desgovernado. Está aí nas imagens, ó. Por muito pouco, elas não são atingidas gravemente. As 2 ficaram com hematomas nos braços e também nas pernas e precisaram, claro, de atendimento médico. Após o acidente, o motorista acelerou o veículo e fugiu, como a gente pode observar. Só que horas depois, gente, ele procurou a polícia e se identificou como condutor do carro. Segundo a PM, o homem estaria bêbado e foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Ele pagou fiança e foi liberado para responder o processo em liberdade. O jornalismo capixaba está em luto. Morreu neste domingo a jornalista Jane Billet. Há 3 meses, ela descobriu um câncer de pulmão e decidiu não fazer o tratamento. Jane fazia os cuidados paliativos no apartamento dela em Vitória. Com mais de 40 anos dedicados ao jornalismo, em especial à televisão, Jane atuou em diversos veículos de comunicação do Estado, entre eles a Rádio Espírito Santo e a TVE, com o programa de sucesso O Amor Está no Ar. Nas redes sociais, parentes, amigos e entidades lamentaram a morte da jornalista. Além do jornalismo, ela era mestre em História, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. A Academia Espírito Santense de Letras também lamentou a morte. Jane Billet foi a 5ª ocupante da cadeira número 7. A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de 3 dias pela morte da jornalista. O velório e a cremação aconteceram ontem à tarde no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Grande perda para o jornalismo capixaba. E Jorge, que tem uma história aí com a Jane, né, Jorge? Pois é, grande perda. 40 anos dedicados aí ao jornalismo capixaba, inteligentíssima. Quando eu estava fazendo meu trabalho final de curso, isso há algumas décadas, vamos dizer assim, a Jane me recebeu na casa dela, super simpática, conversou comigo, que ela foi a primeira apresentadora de telejornalismo no Espírito Santo. Que bacana. A primeira apresentadora. Abriu as portas aí, né, para todas nós. Para todo mundo. E engraçado que depois disso, né, desse encontro com ela, toda vez que eu encontrava com ela em algum lugar, né, festa de jornalistas ou em alguns eventos, ela falava assim, todo mundo me pergunta se você é meu filho. Por conta do nome parecido, da pronúncia. As pessoas sempre perguntavam isso, né? Jane Billet, George Billet. Então, assim, a Jane não era minha mãe, mas era uma querida, uma pessoa assim
iluminada, inteligentíssima. Perdemos aqui uma força muito grande para o jornalismo, mas com certeza ela está em paz agora, com certeza. Seu relato, né? Várias pessoas se manifestando também nas redes sociais, né? Tem aí a mensagem que você deixou para ela, Fabiano Contarato também, realmente é uma grande perda, sentimentos aí, né? De todos nós para a família da Jane. Gente, intervalo rápido, agora 12h34, mas a seguir a gente vai trazer em destaque do ringue para o salão de beleza. O ex-boxeador capixaba se tornou designer de unhas. Já está em casa a enfermeira baleada no peito durante um assalto em Jacaraípe. E ainda mais de 1.000 vagas de emprego em Cariacica. Muito bom, hein? Tem isso e muito mais na volta do intervalo. Não sai daí não. TN1 está de volta. Mulher tem carro roubado na Serra. O veículo foi encontrado queimado num terreno em Serra Sede. Ele foi abandonado pelos bandidos no local e não se sabe por que motivo pegou fogo. Imagens mostram aí a fumaça do carro que está em chamas. O veículo foi roubado de uma mulher em Jacaraípe. A polícia foi acionada, montou um cerco na rodovia Aldifas Barcelos. Um helicóptero ajudou nas buscas e durante a fuga houve troca de tiros. Os ladrões bateram e nessa hora resolveram abandonar o veículo que incendiou. Eles entraram numa área de mata e conseguiram escapar. Teve alta enfermeira baleada durante uma tentativa de assalto na orla de Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu na semana passada. A vítima estava dentro do carro conversando com o namorado quando foi abordada pelo criminoso. O suspeito bateu no vidro e exigiu que abrissem. Eles tentaram fugir e nessa hora o bandido atirou. A enfermeira foi atingida no ombro e socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. A vítima recebeu alta hoje. A polícia investiga o caso. 12h37, olha essa história que legal, gente. Um ex-boxeador se tornou designer de unhas. A gente já está vendo aqui as imagens, né, das duas profissões. Gente, é o seguinte, Tomás Falcão é filho do lendário Touro Moreno, irmão de Esquiva e Amaguchi Falcão. Família de peso, né? Bora conhecer essa história. Por anos, esse foi o ambiente de trabalho de Tomás Falcão, os ringues de boxe. O público ovacionou por anos o lutador. Nas lutas foi sinônimo de força, agilidade e dedicação. Não é por menos, né? A tradição do boxe vem de família. Tomás é irmão de Esquiva e Amaguchi Falcão e filho do lendário Touro Moreno. O grande sonho era mesmo seguir na carreira como lutador, mas mal sabia ele que a vida traçava um novo caminho. A tradição familiar levou Tomás 18 anos para dentro dos ringues, em várias competições de boxe. Mas há 5 anos ele aposentou as luvas, deu um novo rumo para a vida. Como vocês podem ver, o cenário mudou um pouquinho. Hoje, o ex-lutador é instrutor de designer de unhas e viaja o Brasil todo dando palestras motivacionais sobre a carreira e a nova profissão. Eu conheci através da minha esposa, então a filha dela, Juliana Alves, estava migrando já estava se especializando em ser news designer de gel. E aí eu vi a oportunidade de querer aprender também, de querer saber um pouco mais sobre essa profissão. E foi que eu vi uma oportunidade grande de entrar na profissão e obter resultados que até mesmo eu não obtive no esporte, igual eu tô tendo essa ascensão dentro da profissão. O ex-lutador saiu de uma profissão dominada por homens para encarar o outro lado da moeda, uma profissão dominada pelas mulheres. Estar nesse ambiente fez com que ele enfrentasse muito preconceito. Mas não pense que Tomás se deixou abalar com as críticas. De começo, eu recebi bastante críticas, porém não sofri com elas, né? Se eu tivesse sofrido, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Então, eu recebi, mas não sofri. Então, a única coisa que eu fiz foi ignorá-las, né? E agora estou lutando contra, né? Antes eu subia no ringue para lutar contra meu adversário. E meu adversário hoje é as críticas. Então, estou colocando as luvas na mão de fato e lutando contra as críticas. O ex-lutador trocou as luvas pelos esmaltes, os ringues pelos palcos, a força pela delicadeza. E o boxe foi um alicerce muito forte para mim, para ter amadurecimento, né, como pessoa, como profissional. Então, tudo que eu trago do boxe mesmo, de fato, assim, a força de vontade, né, ter atitude, ter ação para encarar os desafios e obter o sonho
que a gente deseja. Incrível, incrível essa mudança e a mensagem que fica para todos nós também. Parabéns aí, Tomás, pelo trabalho. Para você conhecer, né, mais o trabalho do Tomás, vai lá no Insta dele, tá aparecendo o @ aí na sua tela. Vamos falar de emprego? Olha, no Cine de Vila Velha, a semana começa com mais de 270 vagas. São oportunidades para esteticista, jardineiro, bombeiro hidráulico, atendente de lanchonete e muito mais. Acesse lá vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha. E no Cine da Serra tem 146 vagas. Vagas para servente, operador de mistura, pintor de obras, encanador. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. De Vila Velha, Jorge falou as vagas de Vila Velha, né? Bora para Cariacica. Luciano já está por lá, que tem muita vaga de emprego lá na Agência do Trabalhador de Cariacica. Tem muita vaga, né, Joey? Boa tarde. Boa tarde, realmente muita vaga, Luciano. Sobre a administração do prefeito Euclério Sampaio, Cariacica vive um momento muito especial em todos os segmentos. E o mercado de trabalho não seria diferente. Essa semana nós estamos com mais de 1.100 vagas oportunizando. Dentre elas destacamos a área de construção civil, principalmente, estágio, que essa semana fizemos uma parceria e chegou mais de 200 vagas de estágio, logística, comércio, enfim, são 1.100 oportunidades aqui à disposição dos munícipes. Basta nos procurar que eles serão encaminhados para as entrevistas possíveis. E antes do Viu, a gente estava batendo um papo, conversando sobre oportunidades, mercado, enfim, ele até comentou, Luciano, as empresas ligam para mim desesperadas, mandem currículo, mas não tem como, né, Joey? Olha só como é que está aqui, ó, tá vazia a Agência do Trabalhador, a gente está mostrando aqui ao vivo para você, a Agência do Trabalhador de Cariacica está vazia. Quer dizer, Joey, tem oportunidade, tem emprego, tem chance, tem tudo, mas não tem gente. Exatamente. As empresas têm nos cobrado diariamente essa demanda, ou seja, 1.100 vagas, talvez sejamos da Grande Vitória o que mais tem vaga essa semana, e as empresas nos cobram esses candidatos. Gente, é muito simples e muito fácil, estamos bem localizados, tem duas situações, você pode concorrer tanto pelo site da Prefeitura, como vir pessoalmente aqui na agência. Ficamos na rua do estádio Kleber Andrade, em frente ao DPJ, fácil acessibilidade, atendimento rápido e com certeza você irá sair daqui encaminhado ao mercado de trabalho. E quais são as empresas que mais necessitam? Assim, tipo, loja, comércio, supermercado, qual é o ramo que mais demanda? Nós temos um mix muito variado, nós temos o comércio logístico, nós temos indústrias, na área da construção civil, grandes empreendimentos em Cariacica, ou seja, empresas de construção civil e principalmente para o jovem, o estágio que está tão difícil. Essa semana nós temos quase 200 vagas de estágio de ensino médio e ensino superior. Esta vaga é difícil e essa semana nós temos aqui à disposição. Então, só para repassar o endereço, fica aqui na rua do estádio Kleber Andrade, em frente ao DPJ, em Cariacica, né? Exatamente, muito fácil. Não tem ponto de ônibus próximo, a rua do estádio Kleber Andrade, e em frente ao DPJ de Cariacica. Estamos esperando vocês. Horário de funcionamento? De 8 às 16. Só procurar aqui? É só procurar, vir com a carteira de trabalho e com disposição, que com certeza você será encaminhado ao mercado de trabalho e uma nova oportunidade vai aparecer. Porque Cariacica com certeza está de braços abertos esperando o seu munícipe. Beleza, Joey. Obrigado, viu, pelas informações, pelo serviço também. É isso, galera, que a gente sempre fala aqui no TN, né? Oportunidade tem, chance tem. Muitas das vezes só fica parado quem quer. Não é isso, pessoal? Volto com vocês. Aí, ó, imagem ao vivo, a Agência do Trabalhador de Cariacica tá vazia, tá? Tem vaga, mas por enquanto não tem gente procurando por lá, não. Quem sabe agora a gente ajudando aí a anunciar, né? Quem tá vendo em casa, vai avisando pro sobrinho, vai avisando pro tio, pro pai, pra mãe. E aí a galera procura, porque realmente tem muita vaga disponível, mais de 1.000 oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica. Vaga de emprego de estágio também. Obrigada, Luciano. Valeu aí. Um crânio foi encontrado em Vila Velha e uma ossada em Viana. A ossada foi achada perto de uma igreja no bairro Rio Marinho. Os ossos foram encaminhados para análise e identificação no DML de Vitória. E já no bairro Ataíde, em Vila Velha, um crânio foi encontrado em uma calçada. A polícia foi acionada, recolheu o material que também foi encaminhado ao DML. 12h45, o corpo de um homem esfaqueado foi encontrado às margens da rodovia Aldifas Barcelos, na Serra.
O corpo foi encontrado em meio a esse lixão na Avenida Aldifax Barcelos, na Serra. O homem sem identificação foi morto a facadas. Ao lado do rapaz, os policiais encontraram uma faca, possivelmente usada no crime. O homem aparenta ter entre 30 e 40 anos. Quando a polícia militar chegou ao local, encontrou um carroceiro que fazia o descarte de entulho. Ele diz que faz esse serviço todos os dias. Ontem ele esteve aqui e não viu nada de anormal. A suspeita da Polícia Civil é que esse homem tenha sido assassinado longe daqui, entre ontem e hoje. E aí sim, os criminosos teriam vindo a esse local para fazer o descarte do corpo. O rapaz foi morto com 10 facadas. Peritos da Polícia Civil encontraram cortes nas costas e na cabeça. O terreno onde o corpo foi encontrado é muito usado por bandidos para desova de corpos. O local está localizado na Avenida Aldifax Barcelos, via sem movimentação de pessoas. Por aqui, movimento somente de carros. E é justamente isso que facilita a ação de criminosos. A Delegacia de Homicídios da Serra vai investigar a autoria e a motivação do crime. Foi sepultado ontem o corpo do capixaba vítima de acidente de trânsito em Portugal. O enterro aconteceu em Rio Novo do Sul, cidade natal do capixaba e local onde a família dele mora. Nelson Gomes, de 37 anos, morava em Portugal e no dia 13 de março sofreu um acidente de carro. Outras 4 pessoas também estavam no veículo. Apenas um deles sobreviveu. Após o acidente, a família de Nelson conseguiu arrecadar R$34 mil em doações para trazer o corpo ao Brasil. Uma funerária capixaba se solidarizou e fez o traslado do corpo do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Um adolescente morreu afogado em uma cachoeira de Viana. A cachoeira fica no bairro Piapitangui e tem muitas pedras. Vitor Melo, de 17 anos, foi ao local se divertir com os amigos e durante os mergulhos teria se afastado do grupo. Ainda não se sabe se ele teria se afogado ou batido a cabeça em alguma pedra. A Polícia Civil vai investigar essa morte. Muito triste, né, gente? Agora, 12h47, Carol Laranja tem um recadinho importante pra gente. É isso mesmo, Bruno. Olha só, a Casa do Serralheiro meteu o louco no preço baixo. Está com promoções imperdíveis. Confere aqui comigo, viu? Olha só, tela losangular, perfil cartola, gradil, chapa, drywall e muito mais. Quer comprar bom e barato? Me escutem! A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. Só aço de qualidade. Vai ficar aí parado? Atendemos a vários segmentos do mercado: serralheria, construção civil de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e vários outros. A Casa do Serralheiro tem a entrega mais rápida do estado e o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, em Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar, a gente quer atender você. 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Carol. Olha, e a seguir, os gols da rodada. E tem mais esporte, né, Bruno? Tem mais esporte, Campeonato Pan-Americano de Cross. Esse é bom, hein? Será que eu consigo? Não sei. Vamos ver. No próximo bloco, a gente volta já já. Não sai daí, não. TN1 de volta agora, 12h54. E olha, gente, vai ter clássico na final do Campeonato Mineiro. Coisa boa, hein? Não é só do Mineiro, não, tá? Mas vamos ver aí alguns gols da rodada. Pelo Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro. Na cobrança de pênalti, João Paulo faz 1-0 para o Cruzeiro. Aos 42, pênalti agora para o Atlético, 1-1. Mas o time de São João del Rei não teve tempo de comemorar o gol de Rafael Lucas. Segundos depois, Vitor Roque coloca o Cruzeiro na frente outra vez, ao completar passe de Vaguinho após cruzamento para a área. Final, Cruzeiro 2, Atlético 1. Atlético Mineiro e Caldense. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Jair escora de cabeça para o meio. Sacha aparece sozinho à frente de Renan Rinaldi e escora na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 28, contra-ataque.
Zaratio ganha disputa no meio do campo e toca em Keno. Ele corre mais que Guilherme Borges e chuta no canto direito para fazer o segundo. Aos 19 do segundo tempo, Rubens faz lindo lançamento da esquerda para a direita. Ademir domina, invade a área e chuta cruzado na saída de Renan Rinaldi para fazer o terceiro gol. Final, Atlético Mineiro 3, Caldense 0. O Atlético Mineiro é o segundo finalista do Campeonato Mineiro e no próximo sábado vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Pelo Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Grêmio. Com um gol já no fim do jogo de Lucas Silva, de pênalti, o tricolor fez 1-0 no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, e agora joga pelo empate para ser pentacampeão. E os brasileiros fizeram bonito no Campeonato Sul-Americano e Pan-Americano de Cross Country. A competição foi disputada em um condomínio na Serra e teve apoio da Rede Tribuna. O circuito foi montado dentro do condomínio Alphaville Jacuí, na rodovia do Contorno. O Brasil foi representado na competição com 36 atletas. No total, o evento reuniu 371 participantes, 91 nas disputas internacionais, com atletas do Canadá, México, Paraguai, Uruguai, Peru, Bolívia e Colômbia. E também 280 atletas nas provas para crianças, jovens e adultos amadores. O esporte tem a característica de alternar terrenos, subidas, descidas, trilhas. A disputa desse domingo foi sob sol forte, calor de 30 graus e umidade do ar de cerca de 87% no percurso de 2 quilômetros. Muito legal o cross country, por quê? Porque você anda em vários terrenos, né? Não tem aquela coisa similar, você está vendo aí que eles estão correndo na grama, depois a terra batida. Legal. Muito dinâmico, legal, né? sim. Muito dinâmico. Ó, o Brasil, gente, fez bonito nessa disputa. No feminino, Maria Lucineida da Silva Moreira foi a mais rápida na prova dos 10 quilômetros. No masculino, o Wendel Jerônimo Souza foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. O Brasil também levou o título de campeão por equipe no masculino. Para mais detalhes, acesse o nosso portal tribunaonline.com.br. Vamos saber como é que fica o tempo? A semana está começando, o tempo estava meio duvidoso, né? E é o seguinte, semana começa com tempo firme, muito calor em todo o estado. A gente já está vendo aí imagens ao vivo da Fernando Ferrari, né? Em Vitória, isso aí, próximo a UFES. O sol está brilhando, tá, gente? Não tem expectativa de chuva em todas as regiões capixabas. O calor vem com tudo, a gente está sentindo calor desde cedo, né? Na Grande Vitória, as temperaturas ficam aí entre 25 e 34 graus. Já no sul do estado, ainda mais quente, tá? Os termômetros devem marcar 37 graus, muito calor no sul do estado. A gente que lute, né, George? Muito calor aí para essa semana. Pois é, semana começando bem, né? Isso aí. Olha, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência. Te esperamos amanhã, 5 para meio-dia. Tá combinado o nosso encontro. Boa semana pra gente, tá? Tchau, tchau. Até amanhã.